A paz do Senhor Jesus Cristo, louvado seja o nome do Senhor, meus irmãos. Que saudade. Desde já peço desculpa, meus irmãos, que eu tive aí uns compromissos e devido a muita chuva aqui na minha cidade, nós ficamos sem internet. A internet não estava boa, não estava funcionando direito, estava só caindo devido às chuvas, às tempestades, né, queda de árvores quebrando cabo de internet. Não estava assim como a gente gravar, como eu gravar a palavra. Amém? Desde já peço a compreensão de cada um dos irmãos que me acompanha aqui, que sempre aguarda a palavra, né, que compartilham, né, que estão comigo aí na obra do Senhor. Amém? Que Deus continue abençoando a sua vida, que Deus continue te abençoando, te dando força, te dando ânimo, né? Que o Senhor Jesus Cristo venha ser contigo, com a sua família, nesse ano que se iniciou, né? Nesse ano de 2025, que venha ser um ano próspero, que venha ser um ano abençoado, um ano de multiplicação e também, irmãos, de muita intimidade com Deus, de renovo, de conserto, de aliança, né? De intimidade, porque em primeiro lugar, irmãos, vem o reino dos céus, né? E a sua justiça. E tudo aquilo que nós precisamos, que nós necessitamos, Deus, Ele sabe da nossa necessidade antes mesmo de nós abrirmos a boca, e Ele é quem irá suprir todas elas. Amém? Glória a Deus. E hoje nós iremos aqui meditar no livro de Gênesis 39, capítulo 39, nós iremos meditar nele até o 1 ao 6. Amém, irmãos? Hoje eu estava lendo essa palavra e Deus começou a tocar em meu coração e eu vim para compartilhar a palavra de Deus para com os irmãos. Desde já peço aos irmãos, pegue a sua Bíblia, irmãos. Todas as vezes que eu vier com a palavra, você já de imediato pega a sua Bíblia, abra no capítulo, no versículo ali que eu estou falando, para que você venha acompanhar a palavra de Deus. Amém? Para que Deus venha falar contigo através da palavra e para que você venha confirmar, irmãos, que o que a gente fala não é de nós mesmos, mas é a palavra do Senhor. E o Senhor, Ele revela ao coração de cada um conforme a sua vontade. Amém? Glória a Deus. Mais uma vez, livro de Gênesis, capítulo 39, do 1 ao versículo 6. Amém? Está escrito: José na casa de Potifar. Poderoso Deus, maravilhoso Pai, Senhor, neste momento, ó Deus, entramos aqui, ó Deus, na Tua presença, na Tua palavra, para, meu Deus, que o Senhor venha, Senhor, falar conosco neste dia, que cada palavra, cada meditação, meu Pai, nós venhamos guardar na tábua do nosso coração. Glória a Deus, aleluias, para a nossa edificação, para a nossa santificação, para a nossa salvação e libertação em Cristo Jesus. Amém? José na casa de Potifar. E José foi levado ao Egito, e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou-o da mão dos ismaelitas que o tinham levado lá. E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo, pois, o Senhor que o Senhor estava com ele, e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão, José achou graça aos seus olhos e o serviu. E ele o pôs sobre a sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. Louvado seja o nome do Senhor. E aconteceu que desde que o pusera sobre a sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor a José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo o que
tinha na casa e no campo. Versículo 6. E deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. E José era formoso de aparência e formoso de vista. Glória a Deus. Aleluia, irmãos. Irmãos, enquanto eu li essa passagem, né, o Senhor ele começou a ministrar no meu coração. E eu venho aqui a dizer aos irmãos que em meio a tantas lutas na nossa vida que nós passamos, né? Em meio a tantas afrontas, dificuldades, meus irmãos em Cristo Jesus, nós nunca devemos sair da posição em que Deus nos colocou. Nós nunca deixamos de fazer aquilo que o Senhor colocou em nosso coração. É difícil? Não é fácil. E cada vez mais, meus irmãos, está ficando mais difícil de nós permanecermos firmes. Louvado seja o nome do Senhor. Porque o inimigo, irmãos, ele sabe que Jesus está voltando. E o quanto ele puder fazer para nos espreitar, para nos afligir, para nos colocar em situações que nos deixam o quê? Fracos, ele vai fazer. Porque ele sabe, né, do nosso valor, né, para com Deus. E aqueles que estão em Cristo Jesus, louvado seja o nome do Senhor, têm passado por tremendas lutas, têm passado por situações difíceis. Mas nós que estamos em Cristo Jesus passamos e vencemos porque nós temos um Deus que se sustenta a nossa mão com sua destra fiel. E não vai ser diferente na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que a palavra de Deus diz: vinde a mim do jeito que estáis, né? Que eu vos aliviarei. Jesus ele faz o convite hoje para você, para nós, né? Vinde a mim do jeito que estáis, que eu vos aliviarei. Não fugindo aqui da palavra. Porque eu sei que as dificuldades estão subindo aos nossos pescoços. Mas quando você está com Jesus, o fardo se torna suave. Porque se com ele nós estamos passando por situações difíceis, imagine sem ele. Glória a Deus, aleluias. Então que você venha mais buscar o Senhor. Venha ter mais intimidade com Jesus. Para que você venha permanecer firme na posição em que o Senhor te colocou. Para que você venha trazer, né, força ao fraco, ao desvalido, através da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela nos fortifica a cada dia. É o que mantém nós de pé a cada dia. É o que nos mantém em intimidade com o Senhor. É o que nos mantém próximo de Deus. É o que nós recebemos de direção para permanecer no caminho certo, correto, que Deus ele quer que nós permanecemos. E José aqui, ele sofreu muito. Depois daquele sonho que o Senhor Jesus, o seu Deus, ele deu para José, que ele revelou aos seus irmãos, louvado seja o nome do Senhor, a vida de José começou a ser o que? Ele começou a ser perseguido. Irmãos, hoje em dia nós temos sido perseguidos, porque nós pregamos a palavra de Deus, porque nós pregamos a verdade. E nós temos sido perseguidos justamente por isso. Porque o inimigo ele não quer que nós pregamos a verdade, porque a palavra de Deus, ela liberta, ela salva, ela cura. E quando nós trazemos a palavra de Deus em espírito e em verdade, louvado seja o nome do Senhor, o inimigo ele se levanta, o inimigo ele se incomoda, porque ele não quer que a pessoa ouve a palavra e seja o que salva, seja curada, seja liberto dos problemas, das aflições. Louvado seja o nome do Senhor.
Glória a Deus, aleluias. E por causa de José ser um homem reto diante aos olhos do Senhor, começou a se despertar a inveja, a perseguição dos próprios familiares, dos seus próprios irmãos, como acontece no mundo de hoje. Os nossos inimigos se levantam de dentro da nossa própria família, infelizmente. E o inimigo toca no irmão, toca no filho, toca no tio, toca numa tia. E o inimigo, ele vai procurar uma brecha, meus irmãos, para querer o que nos atingir. E infelizmente ele tem tocado, infelizmente ele tem encontrado, irmãos, porque os irmãos podem perceber que ultimamente está tendo muitas contendas entre familiares, muitas brigas, é casais, é irmãos, é pais, é filhos. Então está tendo, infelizmente, essa contenda dentro da nossa própria casa. Mas porque o inimigo está encontrando ali uma brecha. Vamos fechar as brechas. Vamos buscar em Jesus. Coloca Jesus Cristo como coluna dentro da sua casa. Fecha essa brecha, porque o inimigo ele não está brincando. O inimigo ele não está perdendo tempo. Quem está perdendo tempo são vocês, somos nós. Eu digo nós porque a palavra vem para todos nós. Porque quanto mais buscamos ao Senhor, mais próximo deles estamos. Mais revestido dele estamos da palavra do Senhor, da armadura do Senhor. Estamos fechando as brechas e oportunidades para que o inimigo não venha querer nos tocar, nos atingir. Então feche as brechas, irmãos. Não dê essa oportunidade para o inimigo. E voltando aqui para a palavra, nós vemos aqui que José ele permaneceu na posição. Ele permaneceu sendo fiel ao seu Deus. Em meio ao sofrimento, em meio a ser vendido como escravo, de ter apanhado durante a sua trajetória, o seu caminho, de ter sido humilhado, de ter colocado ele numa situação que ele não era escravo. Simplesmente os irmãos deles armaram para ele, por causa da inveja. Então José ele passou por tanto sofrimento, por tanta situação difícil como nós passamos hoje. Mas José ele foi perseverante e fiel a Deus. Ele não deixou que todos esses sofrimentos, todas essas dores, todos esses sofrimentos, essa situação difícil abalasse a sua fé. Que nós não venhamos deixar que isso tudo que nós estamos passando neste mundo de hoje venha abalar a nossa fé. Que nós venhamos permanecer firme na presença de Deus, buscando o Senhor em primeiro lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluias. Porque através dele nós somos revestidos, nós somos fortalecidos. Glória a Deus, aleluias. E vendo aqui essa trajetória nesse versículo 1 até o versículo 6 de José, eu vejo aqui o quanto você está blindado quando você está firme em Jesus, firme em Deus. Quando você permanece na posição, louvado seja o nome do Senhor, e fiel ao seu Deus o tempo todo. José, tudo que ele colocava a mão, ele era o quê? Abençoado. Quando você está firme na presença do Senhor, irmãos, onde você coloca a mão é abençoado. Onde você coloca a planta dos seus pés, você é abençoado. E nós observamos aqui na palavra que aqueles que estão ao lado daqueles que são fiéis ao Senhor, a bênção também é transpassada. Ou seja, José era o quê? Fiel ao seu Deus. José, ele tinha, louvado seja o nome do Senhor, a sua fé alicerçada em Jesus. Ele não deixou que a sua fé ele fosse o quê? Abalada. Mas tudo que José lhe fazia, Deus era com José. Deus não o abandonou, porque José, devido às suas aflições, não abandonou o seu Deus. Devido ao seu sofrimento, José não abandonou o seu Deus. Meio sofrendo, meio nas lutas, nas afrontas, ele permaneceu firme a servir o seu Deus com sinceridade, com fidelidade, com intimidade, com busca. Em nenhum momento José lhe abriu a boca para murmurar.
Infelizmente, tem uns que murmuram hoje, reclama, né? E nós não devemos murmurar e nem reclamar, porque Deus, ele não se agrada. Que nós venhamos, sim, orar ao Senhor o tempo todo sem cessar. Porque Deus, ele sabe do que vocês precisam e necessitam. Que nós venhamos orar sem cessar. Irmãos, o inimigo não está brincando. O inimigo não está brincando. O inimigo, ele tem usado os seus minutos, as suas horas, os seus segundos, o tempo todo para fazer o mal, para trazer a destruição, para trazer a morte, para roubar a sua felicidade, para roubar a sua alma, a sua paz. Ele tem feito isso e ele não tem parado, ele tem continuado. Até enquanto dormimos, ele tem trabalhado. Mas se você está fiel ao seu Deus, Deus, ele não dorme. Deus, ele cuida de nós. Ele está o tempo todo com a sua mão estendida. Mas que para isso permaneça, para que essa fidelidade permaneça, para que você permaneça firme, é necessário que você permaneça na posição, perseverando aos pés do nosso Senhor Jesus Cristo, se entregando para o Senhor, se dedicando, buscando, se edificando através da palavra, tendo intimidade com Deus, fortalecendo a sua aliança. Louvado seja o nome do Senhor. Glorificando ao Senhor, exaltando ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Porque José, ele não deixou que sua fé fosse abalada. E onde José ia, Deus era com ele. Onde José colocava a mão, Deus o abençoava. E através de José, e através, louvado seja o nome do Senhor, do amor que Deus tinha por José, ele abençoava as pessoas que estavam junto com José. Então que você venha ser um abençoador, não só para você, mas para a sua família, para seu vizinho. Fazei o bem sem olhar a quem, diz a palavra de Deus. Então que nós venhamos fazer o bem, que nós venhamos continuar, irmãos, não venhamos nos deixar abalar com essa situação, com esse sofrimento, com essas lutas, que eu sei que não é fácil. Aí você diz, mas pastora Valquíria, não é fácil. Não é. Mas nós temos um Deus que criou o céu e a terra, que cuida de nós, que está ao nosso lado. A própria palavra de Deus diz lá em Isaías 40, glória a Deus, aleluias. 40, versículo, louvado seja o nome do Senhor, Isaías 40, versículo 28 e 29 está escrito: não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? Não há esquadrilhação do seu entendimento. Dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Glória a Deus, aleluias. Olha o que a palavra nos revela hoje. Deus, né, o Criador dos confins da terra, ele não se cansa de cuidar de nós. Amém? Ele está com a mão estendida sobre a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Está fraco, o vigor vem de Deus. Está cansado, a força vem de Deus. Ele é quem multiplica as nossas forças. A própria palavra está nos dizendo que multiplica as nossas forças. Dá força àquele que não está o quê? Que está sem força. Jesus diz o fraco que eu sou forte. Então essa palavra eu trago hoje para você. Tá difícil, tá doendo, a aflição, as afrontas não tem sido fácil, mas Deus te diz aqui que Ele multiplica as forças dos que não têm, dá vigor àqueles que estão fracos, que estão se sentindo caídos, né? Mas Jesus Cristo, Ele ergue do pó o desvalido. Amém? Que nós venhamos ser como José neste dia de hoje.
passamos por aflição, por luta, por afrontas, né? Somos o que julgados, somos defamados, mas nós temos um Deus que é justo juiz na nossa vida. Nós temos um advogado fiel que é Jesus. Então que nós não venhamos afrontar ninguém, porque nós temos quem julga as nossas causas. Amém? Permaneça na posição como José permaneceu. Que nós vemos aqui na palavra que onde José ia, Deus era com ele. E o que José fazia, Deus o abençoava e abençoava quem estava com ele. E não vai ser diferente na nossa vida hoje. Deus está contigo por onde você for. Permaneça debaixo da posição de Deus. Faça aquilo que Deus ele quer que você faça. E Deus é contigo, será contigo sempre. Permanecerá fiel na sua vida. Porque assim que ele fez com José, ele fará também contigo. Amém? Glória a Deus. Que essa palavra venha ficar gravada na tábua do seu coração. Amém? E aqueles que estão aí no canal, que Deus continue te abençoando, que tem compartilhado a palavra, louvado seja o nome do Senhor, que tem deixado o seu like, irmãos. Nunca se esqueça, meus irmãos, em Cristo Jesus, de deixar o seu like aí, que quando você deixa o seu like, o seu joinha, quando você aperta lá o dedo naquele joinha, você me ajuda a crescer a obra do Senhor. O próprio YouTube compartilha aí o canal, a palavra e a obra do Senhor vai crescendo a cada dia, amém? E aqueles que ainda não se inscreveram, se inscreva, irmãos, me ajude, venha fazer a obra do Senhor junto comigo, louvado seja o nome do Senhor. Vamos pregar a palavra do Senhor, vamos levar o evangelho aonde o Senhor nos colocar, amém? Glória a Deus, Jesus te ama e eu também, ficam todos na paz do Senhor, amém?